Nós vimos na primeira etapa algumas distribuições Linux, que são as partes gráficas, onde nós temos uma série de empresas que fornecem essas informações de uma maneira bem legal e bem amigável. Porém, nós vimos também que existem os comandos, onde eu posso trabalhar com os comandos, como similar ao prompt. Eu vou ter um prompt, um prompt de comando, onde, conforme eu vou digitando os comandos, cada um desses comandos vão ter algumas ações específicas. Eu separei, tanto na aula anterior como nessa, os comandos principais, os comandos mais utilizados no mercado. E com isso também nós vimos um histórico do Linux, como ele surgiu, por que ele surgiu, de onde ele veio, por que ele é grátis, entre outras coisas, tá? Eu vou mostrar agora para vocês só mais uma última conceituação sobre distribuição e vou mostrar mais alguns comandos. Aqui, pessoal, quando a gente fala em conceitos de distribuição, eu achei interessante mostrar para vocês esse termo, porque pode ser que tenha alguma pergunta que use esse termo, tá? Os GUIs, né, a gente pode chamar assim, é Graphical User Interface, tá certo? Ou seja, interface gráfica de usuários, acho que ficaria a melhor opção. Interface gráfica para usuários. Essa é a definição desse tema aqui, GUIs, tá? Ok? Então, se tiver alguma determinação, alguma especificação, alguma questão em específico no seu concurso que utilize o termo GUI, tá? Ou GUIs, nós estamos falando de uma interface gráfica, Lembrando que na aula passada eu demonstrei algumas para vocês, né? Só relembrando aqui, mostrar algumas outras que eu não mostrei. Então, por exemplo, se eu vir aqui no Google e eu colocar, por exemplo, SUSE. SUSE é uma... Deixa eu colocar aqui SUSE Linux, aqui, ó, imagens, ó. Se a gente olhar aqui, olha que legal. Eu tenho aqui, ó, aqui é o logo, né? Que é esse réptil aqui. E aqui nós temos a interface do SUSE, tá? Também reparem que é o mesmo conceito. Eu tenho aqui o botão iniciar, que é o logo dele. Eu tenho um menu, tá certo? Esse menu, ele tem as setinhas onde, ao clicar nela, ele desdobra um novo menu, tá certo? Eu tenho aqui os ícones, ó, tá? Lixeira, eu tenho aqui o ícone dele mesmo, eu tenho o Firefox, tá? Lembrando que o logotipo padrão do Linux é sempre um pinguim, né? Se a gente colocar aqui, ó, Linux, vocês vão perceber que vai vir aí como mascote, vamos dizer assim, um glorioso pinguim. Se a gente pensar aqui, nós temos também o Fedora, que também é uma distribuição, também é um GUIs, também é um Graphic User Interface, tá? Aqui, se a gente olhar o Fedora, não é o Fedora Chapéu que eu quero, eu tenho aqui a distribuidora do Fedora, embora o Red Hat, né, seja o logo aí, né, o chapéu. Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos uma tela do Fedora, deixa eu só apagar aqui o que eu tinha deixado, que se a gente analisar a mesma coisa, tá? Se eu clicasse aqui, automaticamente ele abriria um menu, tá? E assim vai. Aqui nós temos a lixeira, nós temos as pastas, a ideia do meu computador, tá? A diferença é que nessa aplicação do Fedora ele está fazendo a demonstração da barra de tarefas na parte de cima, inclusive com um horário e tudo mais. Deixa eu ver se eu puxo uma outra tela aqui para vocês, ó, terem uma ideia, né? Deixa eu ver se tem mais uma outra aqui. Né? Então aqui a gente tem, tá vendo, ó, com uma pasta aberta aqui, olha só, então aqui, por exemplo, tá as ferramentas do sistema. Então aqui nas ferramentas de sistemas, onde pode ser trocado o fundo, né, o background, onde você pode trabalhar com mensagens e VoIP, lembrando que VoIP significa voz sobre IP, é você trabalhar com voz sobre IP. Um programa acho que mais conhecido quando a gente fala em VoIP é o Skype, não é? Então aqui nós temos essa configuração também de linguagem, né? Utilizar o idioma português, inglês, entre outros, mudar a tela. Nós temos a parte de configuração do hardware, onde eu posso ativar ou desativar o Bluetooth,
posso configurar os displays, né, o vídeo como um todo, teclado, mouse ou o touchpad também. A parte de rede, eu posso fazer a configuração. Se aqui, se for um notebook, posso trabalhar com uma configuração de energia mais forte ou mais fraca, né, para gastar menos. Tem aqui impressora, tá? A parte para remover mídias, a parte de som. Então reparem que um sistema operacional, independente de ser Windows, independente de ser Linux, você sempre vai poder acionar todas as configurações do computador. Querem ver mais um outro exemplo? Já que o Ubuntu é o mais forte do momento, deixa eu puxar aqui, ó, Ubuntu. Painel de controle. Deixa eu ver se eu consigo trazer algumas informações legais aqui. Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Se a gente puxar aqui no Ubuntu, nós temos aqui, vamos puxar aqui esse aqui, vamos ver se aqui tá legal. Ó, aqui eu tenho o painel de controle do Ubuntu, tá? Ó. Então, ó, reparem aqui, ó, até o título diz, ó, Ubuntu começa a deixar o GNOME de lado, né? Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a parte de aparência, tá? A parte de brilho, parte de idioma, tá? Que se a gente abrir o painel de controle do Windows, que é o que eu tenho aqui instalado nessa máquina, ó, painel de controle. A grosso modo, o contexto, ó, é o mesmo, tá? A grosso modo, o contexto é o mesmo. Se a gente puxar outra imagem, a gente vira aqui, ó, e puxar, quer ver, ó? Essa imagem é pequena, vai ficar ruim para vocês visualizarem. Vou puxar essa aqui, que é a mais... Bem que aquela outra tava um tamanho melhor. Essa aqui dá para ter uma ideia legal. Tá? Então, ó, reparem. Painel de controle do Windows, tá? Painel de controle do Linux. Então aqui, ó, mesma coisa. Tem a parte de vídeo, tem a parte de brilho e de travas, né? De bloqueios. Tem a parte de como será a demonstração, o layout do teclado. Eu tenho a parte de suporte aos idiomas, tá? A parte se tem contas online, se tem contas onde são acessadas com conexão à internet. A parte de privacidade. A parte de configuração do Ubuntu como um todo, tá? Aí tem a parte de configuração do Bluetooth, a parte de cor, os display, teclado, que aqui que eu já havia explicado para vocês. Se trabalha com tablet, aqui tem essa parte de configuração. Quando a gente fala em sistema, aqui lá no painel de controle do Windows, ele chama de segurança, ó, criação de backup, tá? Parte de detalhes, a parte de updates. Do mesmo jeito que você tem o Windows Update, se você está trabalhando lá com uma distribuidora Ubuntu, que é a que eu estou mostrando para vocês, você vai ter a distribuidora Ubuntu, tá? Ó, só para finalizar essa parte das GUIs, lembrando, tá certo? Lembrando, GUIs, o G, Graphical, o U, User, o I, Interface, ou Interface, tá? Já meio que aportuguesando o termo, todo mundo fala interface, né? Então, o que seria o GUI? O GUI é, aqui puxando para a nossa apresentação, o GUI, ele é interface gráfica para o usuário, tá? Graphical User Interface. Tudo bem? Voltando lá, só para finalizar essa parte aqui, aqui, por exemplo, eu posso, ó, só para vocês terem uma ideia, gerenciar pastas no Ubuntu. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Se eu abrir, seria aí o explorador deles, né? Então aqui ele chama de... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele chama de gerenciador, o que nós chamamos no Windows de Windows Explorer, gerenciador de arquivos, aqui ele chama de navegador de arquivos, tá? Mas reparem que você tem o mesmo conceito. Você tem as pastas aqui, tá? Ó, você tem as pastas, tá certo? E do lado esquerdo você tem o menu, ó, onde você pode acionar documentos, música, imagens, vídeos. Olha só o do Windows, o Windows E, quando a gente abre é a mesma coisa, ó. Do lado esquerdo você tem o menu e do lado direito você tem as pastas e os arquivos. Exatamente o mesmo conceito, tá bom?
Muito bem. Fechado essa parte, a gente pode voltar aqui para o meu PowerPoint. E começar a falar dos comandos, mais alguns comandos que eu trouxe para vocês, tá? Então aqui a gente tem a parte do find, que é um comando de busca, o nome mesmo já diz em inglês, né? Find. Aqui eu trouxe tanto que eu posso usar o find e eu posso fazer alguns complementos, tá? Ou também, deixa eu usar a caneta vermelha que eu acho mais legal. Ou simplesmente ao usar o comando find, ele vai fazer uma busca no seu disco rígido. Na verdade, não necessariamente no seu disco rígido. Se você tiver na unidade do pendrive, ele vai fazer um find na sua unidade de pendrive. Aqui você tem a opção de desligar o computador, que é o comando Alt, né? O Alt, você pode fazer o restart, aí, o desligamento do computador. Você tem o Head, que ele vai mostrar as primeiras 10 linhas de um arquivo. Então, por exemplo, você tem um arquivo no Word, tá? Na verdade, esquece o Word, eu estou no Linux. Você tem um arquivo lá no BROffice, tá? Você está usando lá o editor de texto BROffice. E você quer ver as 10 primeiras linhas desse arquivo. Se você usar o comando head, ele vai te... Lembrando que head em inglês, cabeçalho, tá certo? Então, ele entende como cabeçalho essas 10 primeiras linhas desse documento, tá? Nós temos o history, que ele vai mostrar um histórico dos comandos, os comandos que você utilizou no terminal. Só para mostrar para vocês, já aqui, só para ficar claro, quando eu abro a internet aqui, se eu colocar aqui prompt de comando do Linux, vou trazer algumas imagens para vocês, só para vocês verem que é bem parecido com o que a gente fez lá no DOS, tá? Então olha aqui, ó. Você tem aqui um prompt de comando. Então onde você trabalhar com os comandos, ele vai atuar automaticamente lá no Linux, ó. Se eu voltar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui tá. Tá, então conforme você vai dando os comandos, ele vai puxando, né, que nem aqui no caso, ele tá dando o tamanho do arquivo, ele tá dando o ano que ele foi criado, qual pasta que ele faz parte, tá? É isso, quando eu falo de comandos, é disso que eu tô falando, tá certo? Nós temos o ifconfig, que mostra todas as interfaces de redes ativas e de informações relacionadas. A gente tem o iptref, tá? Que trabalha, que é um analisador de tráfego da rede. Então, por exemplo, você quer saber como que está o tráfego da rede, como que está a troca de informação da rede. Então, imaginem uma empresa que está atuando em rede, você tem os seus computadores todos em rede, e aí começa a ficar muito lento, né? Porque assim, quando a gente pensa em rede, a gente tem que ficar muito atento às suas topologias, né? Não é isso? Topologia de rede é como ela vai estar conectada. De uma maneira bem rápida, quando a gente fala em topologia, a de rede, a gente fala em topologia anel, barramento e estrela. Só para vocês terem uma ideia, a topologia anel é aquela topologia onde você tem aqui o servidor e você tem os computadores, né? Você tem ele aqui, na verdade aqui, peraí. Você tem esses computadores ligados entre eles e passando a informação para o servidor. Qual que é o ruim, qual que é o negativo de eu trabalhar com uma topologia anel? Se dá algum problema de comunicação aqui, ó, cortou a comunicação aqui, automaticamente os outros computadores perdem a comunicação. Diferente de quando eu penso numa estrela, onde eu tenho um barramento estrela, onde eu tenho todos os computadores ligados ao servidor. Então, se esse cara aqui perder a conexão, não há problema algum. Na verdade, há problema, mas só para essa máquina, tá? Como eu não sou muito bom de desenho e eu sou um cara bom de internet, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, do que eu estou falando, ó, topologia anel. Olha só. O meu desenho estava quase igual, não estava, pessoal? Então, olha aqui a topologia anel. O que eu estava falando para vocês? As informações estão rodando aqui. Então, a informação está nessa máquina, tá? E ele vai passar para essa máquina. Então, ele vai passar por esse computador, vai passar por esse computador e chegou aqui. Beleza.
Se amanhã der algum problema nessa conexão aqui, ó, lascou. Porque toda a topologia fica comprometida. Sabe, já brincou de telefone sem fio? Então imagina que a terceira pessoa sai do negócio. Automaticamente estragou. Quando eu penso na barramento, ela é um pouquinho melhor. Olha aqui a barramento. Ela trabalha um pouquinho melhor do que a anel, tá? Mas o ideal é quando a gente trabalha com a topologia estrela. Na topologia estrela, como eu já havia desenhado, você tem aqui todos os computadores ligados com o servidor. Então, se esse cara dá problema, só esse cara fica comprometido. Os outros continuam funcionando normalmente, tá? E só para terminar essa parte aqui, nós temos a famosa o peer-to-peer, que é a ponto a ponto, não é? Sempre que eu não escrevo, podia ter escrito ponto a ponto, mas enfim. Aí você tem aqui, ó, a topologia ponto a ponto, onde ele vai ter todos os pontos, é ponto a ponto. Eu não tenho a ideia da topologia, tanto anel, byte, é o que a gente trabalha, que a gente fala de cliente-servidor. O que é uma topologia cliente-servidor? Eu tenho um servidor, que é o principal, e as outras máquinas são os clientes. Voltando aqui para o meu PowerPoint, nós temos aqui o comando kill, tá? Não vai matar ninguém, fiquem tranquilos, que ele vai mandar um sinal para um processo, tá? Encerrando o processo. Aí você tem o kill 9xxx, que mata todo o processo. Na verdade, ele vai matar o nome do processo, né? Esse xxx é um exemplo. Você tem o kill all, que vai mandar um sinal para todos os processos. Você tem o less, que mostra o conteúdo de um arquivo de texto, tá certo? Aí nós temos aí o Nmap, que lista todas as portas de sistemas remotos, tá? E as portas abertas. Então lembra que eu falei que o Linux ele é muito interessante para segurança? Então você vai perceber muito isso. Por exemplo, quando você está usando um FTP, o que é um FTP? File Transfer Protocol, não é isso? Protocolo de transferência de arquivo. Você deixa lá uma porta aberta, a porta 80 da sua máquina está aberta. Então você usa lá o Nmap, você pode mandar aí, listar essas portas que estão abertas para saber de onde pode vir um possível ataque, por exemplo. O NS-Lookup, que faz uma consulta aos servidores DNS, tá? Lembrando, quando eu falo em servidor DNS, tá? É o conceito de internet. As informações são recebidas por ele e automaticamente eu consigo enviar ou receber, tá? Você tem aí o NET SYSV, que exibe e configura os processos de inicialização. Você tem o Passwords, na verdade, né? O Password ele vai para você poder modificar a senha daqueles usuários que você possivelmente criou. Você tem o PS, onde mostra os processos correntes. Aí você tem o PS-AUX, o PSE, o AUX, ele vai mostrar todos os processos e o E, os abertos, tá? Então o AUX, ele mostra os processos correntes e o E mostra os processos abertos. Nós temos aí o PWB, que exibe o local do diretório atual, em qual local que eu estou. Então, por exemplo, quando você tem aqui no Windows, abrir aqui, em que diretório que quando eu olho aqui, ó, área de trabalho, material professor, que diretório que eu tô? Só de olhar aqui em cima, ó, eu sei que eu tô no diretório material professor, não é isso? Aí, ó, eu entro aqui, eu quero voltar, só de eu clicar material professor, automaticamente ele volta, tá? O PWD, a grosso modo, faz esse conceito aí, tá ok? Aí nós temos aí o reboot, que é para reiniciar o computador, nome bem sugestivo. O recode, que recodifica um arquivo, tá? Então ele faz a recodificação de um arquivo. O RM, que remove, né? Ele faz a remoção tanto de arquivos como diretório, fazendo uma comparação com DOS, aí seria o del-tree, tá? Aí você tem tanto o RMRF, que exclui um diretório e todo o seu conteúdo, como você tem o RMDIR, que exclui um diretório se ele está vazio, que seria o RD, né? Lembra?
No DOS, MD cria diretório. No Linux é mkdir. No DOS, RD remove um diretório. No Linux é rmdir, tá? Aí você tem o root para mostrar todas as rotas que você tem. O shutdown, onde você pode também reiniciar o computador na hora, né? Ele faz lá a reinicialização na hora. Você tem o split para poder dividir um arquivo. Você tem o SMB password, que é onde você pode, na versão Samba, tá, criar e permitir essa alteração de usuário ou não, tá ok? Aí nós temos também o comando sul, que troca para superusuário root. Root é raiz, tá? Então o seu diretório raiz é o que nós chamamos de root. Que no Windows é o glorioso C2 pontos, não é? Muito bem. Então você tem aí o root. Que mais aqui? Tá. Você tem o tech, que é semelhante ao cat, porém ele inverte a ordem. Ele mostra aí de uma forma decrescente. O tail, que vai mostrar as últimas linhas de um arquivo. Então, você tem a opção, né, de um cabeçalho, poder criar um cabeçalho lá, e você vê as 10 primeiras linhas, não é isso? E o tail, você vê as 10 últimas linhas de um arquivo que você queira qualquer. Você tem o TCP dump, né, o Snifer, que é uma ferramenta que ouve os pacotes, na verdade, o que? Ele vai verificar as informações dos pacotes, tá? Você tem o comando top, onde vai mostrar os processos, né? Ele mostra os processos do sistema e todos os dados do processador. Então seria algo relativo a você ir lá no computador, no sistema e ver se é um processador 32 bits, 64 bits. É aqui que você usa esses comandos, tá? Você tem aí o comando tot, ele cria um arquivo. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o nome full.txt, mas aqui poderia ser qualquer nome, tá? Aqui poderia ser lá.txt. Aí ele cria um arquivo vazio e altera a data e a modificação para agora, deixando a data atual. Você tem o trace route, onde você vai traçar uma rota do host local. O host, quando, por exemplo, você fez um site, o que é a ideia de um host? É você deixar hospedado as informações, tá ok? Aí você tem o mount, onde você pode desmontar partições. Você tem o fdisk, onde você cria partições. Você tem o mount, onde você desmonta essas partições. Então imaginem que o seu HD está aqui e ele está particionado dessa forma. O mount vai pegar e vai desmontar essa partição, deixando o seu HD com uma partição a menos ou com duas, enfim. Uname, que são informações sobre o sistema operacional, então saber qual é o GUI que você está usando, as informações em gerais. Aí você tem o userdel, que é o que você vai remover os usuários. Então, por exemplo, um funcionário saiu da empresa, ele não está mais trabalhando na empresa. Então você vai remover esse usuário. Você usa esse comando aí, userdel. Você tem o vi, que é um editor de arquivos de texto, similar aí ao Notepad também. Aí você tem uma versão melhorada dele, tá? Que é o vim, tá? É só lembrar vi, aí põe o M de melhorada, tá ok? Aí você tem o which, que mostra qual arquivo binário está sendo chamado pelo shell, né? Quando pela linha de comando em si. E você tem o who, né? Que é do who em inglês mesmo, que vai mostrar quem está logado no sistema. Ok, pessoal?